A Cátedra Unesco de Leitura e o Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC-Rio estão hoje recebendo a visita do professor Dr. Hugo Monteiro Ferreira, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele é doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pesquisador das áreas transdisciplinares da educação. Além disso, ser professor de diferentes programas de pós-graduação, orientando teses, ele é um escritor muito especial, com obras raras, de enorme qualidade, como a que nós temos aqui, o livro intitulado Antônio. É uma pequena obra-prima sobre o problema do assédio, sobre o problema da violência sexual contra as crianças, e que ele vence esse tema, literariamente falando, com enorme êxito. Então seja bem-vindo aqui, nosso querido companheiro, que é membro também da RELER, da Rede de Pesquisadores em Leitura, da Cátedra Unesco, e não sei se você quer dizer alguma coisa mais da sua apresentação. Olha só, quero dizer do prazer de poder participar, partilhar desse momento rico e dizer que de tudo que você disse, eu acho que o que mais me contempla é o fato de poder pensar a vida conectada. Acho que eu olho a vida muito conectada. Eu olho para você e já vejo conexões. Então, acho que isso é o que mais me contempla. Que bom. E é exatamente porque o foco do seu trabalho é esse, da transdisciplinaridade, das conexões, da complexidade, que eu vou começar te perguntando isso. O que é a transdisciplinaridade para você? Que conexão isso tem com o conceito de complexidade que cria uma nova referência, um novo paradigma no século XXI? Tá. Eu fiz uma tese de doutorado sobre transdisciplinaridade e depois que eu comecei a estudar essa temática, eu me dei conta de que os seres humanos, eles são transdisciplinares, eles são muito juntos, eles conseguem relacionar muito, eles conseguem olhar a vida muito entre as coisas atravessadas, e eles vivem constantemente diante de uma perplexidade sobre o que é que acontece depois que eu atravesso, depois que eu interrelaciono, o que é que vem depois? Então me parece que essa pergunta, o que vem depois, é uma pergunta central na trans, né? É sempre o que é que fica depois que eu começo a engendrar, a conceituar, a categorizar, a qualificar, a quantificar, a tentar conjuntizar, a tentar disjuntar. Mas o que é que fica? O que é que fica quando eu concebo o real, a realidade, as relações humanas? Como é que eu posso conceituar, por exemplo, a prática de um saber? Então, me parece que essa é uma dúvida, é uma questão muito própria da condição humana. Desse ponto de vista, eu acho que nós somos pessoas transdisciplinares. Que o forjamento na história, no tempo, as questões culturais, identitárias, geográficas, elas começaram a nos dar determinadas vestimentas. Então, em um determinado momento da história, o Ocidente se veste de um jeito que aparentemente não é transdisciplinar. Mas eu acho que é só uma vestimenta. Porque quando essa vestimenta é retirada, quando você tira a indumentária, me parece que o que fica de fato é aquele olhar que tenta sempre juntar as coisas, que é para poder viver. Você está fazendo para nós uma colocação de muita comunicação sobre um conceito que imperou na área da formação do conhecimento no século XIX, que era o da disciplinarização dos conhecimentos, que cortava o saber em vários pedaços, não é? Quando tira essa vestimenta, esse recorte,
você diz, se volta outra vez a aparecer o inteiro. Não é? Na vida tudo é vaso comunicante. Então não há história sem ficção, não há ficção sem ciência e por aí vamos. É mais ou menos isso que você está entregando a gente como um escopo do que seja o resgate da transdisciplinaridade nesse século, é isso? É isso. A partir do que você diz, eu fico com mais clareza no seguinte aspecto. Me parece que a infância, a fase humana em que você vive a infância, principalmente o estado da criança, me parece que é bastante transdisciplinar. Porque os conceitos culturais estruturados, eles ainda não estão tão constituídos e desse modo você consegue olhar a vida de maneira muito conectada. Então, eu poderia dizer, sem receio de equívoco, que as crianças são bastante transdisciplinares e que se os humanos olhassem a vida pela ótica da infância, efetivamente essa vestimenta do século XIX, ela seria derrubada de maneira muito intensa. Talvez seja por isso a gente possa ver numa teorização muito rica e complexa, fazendo uma adjetivação tautológica, né? Que todo o estudo do Morin sobre a complexidade não abandona dois parâmetros, o da educação e o da infância. Ele volta sempre à infância, ele volta à literatura, ele volta, embora ele seja efetivamente um filósofo, um cientista que pensou a complexidade como um paradigma da ultracontemporaneidade, né? Acho que isso a sua fala me recordou isso. Então eu penso que o conceito de transdisciplinaridade que eu abordo talvez seja o mesmo conceito que eu abordo de olhar infantil. A ótica da criança me parece que é muito trans. Desse ponto de vista, é um olhar. Como o olhar, ele altera o real e ao mesmo tempo ele é alterado pelo real, então eu posso dizer que a transdisciplinaridade, ela é recursiva, ela é retroalimentadora, ela é intersubjetiva, ela é cultural, ela é identitária, ela é geográfica, ela é linguística, ela é artística. Então, desse ponto de vista, ela não exclui. Ao mesmo tempo, ela também não é uma soma, mas ela é uma relação entre essas partes que organizam e são organizadas o tempo todo na nossa vida. Ela é dinâmica, né? Não é estática. Ela é extremamente dinâmica. Ela é muito... O Morin tem uma expressão que talvez caiba. Ela é muito in vivo, né? Ela não é in vitro. Ela é muito da dinâmica do organismo. Então, acho que esse é o conceito que eu tento costurar e tento apresentar na minha tese. Será por isso, por essa conceituação que você formula agora, que você, ao estabelecer uma relação entre a transdisciplinaridade e a escola básica, você tenha preferido lidar como mote da sua discussão com a literatura infantil? Acho que sim. A literatura, por ela mesma, me parece que já é uma organização, uma invenção humana que consegue, assim como outros discursos artísticos, outras linguagens, mas eu acho que a literatura tem umas especificidades que garantem a ela essa característica de unir complexos a níveis diferentes de realidade e a possibilidade de inclusão constante. Acho que essas características que estão muito presentes na literatura, elas são bem da trans. A literatura destinada à criança, eu acho que enfatiza isso e evidencia de maneira mais clara ainda, porque tenta se aproximar dessa ótica infantil e, obviamente, tenta se aproximar dessa dinâmica infantil, dessa compreensão do mundo pelo olhar da criança, que não é, no meu entendimento, uma compreensão etária. Eu posso ter, você pode ter, qualquer pessoa pode ter. Me parece que é uma lógica. Desse ponto de vista, é um paradigma. Então, a trans, nesse ponto de vista, é um paradigma. Tanto é que eu posso falar da trans do ponto de vista da atitude, do procedimento, do conceito, é uma referência, é um modelo.
é um jeito de conceber a vida. Até na maneira como eu me visto, como eu penso. Eu encontro relações da trans com, por exemplo, as teorias budistas. Na minha tese do doutorado, considerando que eu precisava que as crianças de uma escola pública de um município do estado de Pernambuco, aquelas crianças agitadíssimas, em fogo quentíssimo, precisassem de um pouco de quietude, eu utilizei a meditação budista de maneira muito intuitiva. E hoje eu tenho tido acesso a várias pesquisas na área de neurociência que relacionam a meditação budista com o treinamento da mente e com desdobramento na construção do cérebro. O que significa dizer que há uma relação muito próxima entre essa ótica de vida, muito presente, por exemplo, no Tibete, e essa percepção da vida na infância. Então eu vejo que é um olhar. A trans é um olhar também. Me diga uma coisa, que papel você acha que a literatura poderia desempenhar na escola para que a escola de fato pudesse se utilizar desse paradigma, desse olhar para mudar o programa, o conteúdo ou a metodologia de ensino na escola base? Então, a escola é outra invenção humana, Eliana, que eu sou apaixonado pela escola. Acho que a escola ainda precisa ser muito compreendida, mas ao mesmo tempo, nos recortes históricos, no finalzinho do século XVIII, durante todo o século XIX, início do século XX, nós vamos encontrar uma escola muito disciplinar, né? Uma escola que, na tentativa de chegar a um conhecimento geral, ela fragmenta o conhecimento e tenta explicar e compreender o conhecimento de maneira fragmentada. A literatura, quando é vivenciada na escola de um modo adequado, digamos assim, eu acho que ela bate de frente com isso. Ela termina que ou amputada, ou termina que excluída, ou termina que minimizada, ou reduzida a uma dimensão da escola, que é a dimensão do ensino. Quando a literatura se torna, pura e simplesmente, um objeto de ensino, ela perde, quando ela se escolariza desse jeito, ela perde o que ela tem de transdisciplinar. Então ela é forjada na escola de maneira muito reduzida. Reduzem a literatura ao seu aspecto quase que estrutural. Então aquilo que é de fulgor, aquilo que é da dimensão do que Freud chamou de fantasmagórico, da afetividade, exato, do social, da percepção exato, do mundo. Exato. Aquilo tudo se esvai e fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Nesse caso, a literatura não tem uma dimensão trans. Eu preciso colocar a literatura na escola no que ela é de literatura, ou seja, ela é um conjunto de coisas, ela é complexa, ela tem dimensões reais, ela tem a possibilidade de inclusão, ela exige do leitor uma posição argumentativa, ela atua na criatividade, ela melhora a qualidade das reflexões cognitivas. A literatura ela usa muito a metacognição no seu processo. Quando ela é escolarizada desse modo, então ela entra com a dimensão trans. E quando ela entra com essa dimensão trans, eu percebo que ela pode fazer uma espécie de redistribuição do currículo escolar. Então, o currículo escolar, esse currículo que a gente durante muito tempo entendeu numa perspectiva tradicionalista, ele passa a ter uma dimensão crítica e começa a entrar num campo o que as teorias curriculares atualmente entendem como dimensão pós-crítica, que é exatamente uma revisão do estruturalismo, do colonialismo, da modernidade no sentido mais positivista. Então, a literatura ela consegue redimensionar esse currículo e, à medida em que ela redimensiona o currículo, ela redimensiona a ideia também do currículo oculto. Então, coisas que não eram tratadas na escola, a literatura pode trazer à tona. Mas ela não traz isso sozinha, porque ela não se basta.
ela vai dialogando com outros recursos presentes na sala de aula. Então ela dialoga com outros gêneros, com outras linguagens, ela dialoga com a mediação muito mais consciente do seu papel de conector, de provocador, na verdade. Então, nesse momento, eu percebo que a literatura ela ajuda muito na discussão da trans. Você não gostaria de trazer um pouquinho, sinteticamente, como é que você aplicou toda essa conceituação na sua prática para fazer um trabalho de campo dentro da sua tese sobre o assunto? Eu sei que você usou um livro da Lígia Bojunga, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então eu fui para uma escola da educação básica, ensino fundamental, último ano do ensino fundamental. Na verdade, eu fiz 2 anos, né? Eu fiz um 4º ano e um 5º ano com a mesma turma. Durante esses 2 anos, nós trabalhamos o conto Tchau, da Lígia Bojunga, e a partir do conto Tchau, nós construímos o planejamento, nós construímos as mediações e nós construímos um currículo novo que tivesse diálogo com o projeto político-pedagógico da escola. Então, na verdade, nós mudamos a mediação em sala de aula. Eu assumi a sala de aula, a professora Antônia, que ficava comigo, ela me observava e nós líamos o livro da Lígia todo início de aula, numa espécie de leitura e releitura constante, e começávamos a fazer as conexões no campo cognitivo. Então, por exemplo, disciplinas como geografia, disciplinas como matemática, língua portuguesa, história, elas eram trabalhadas a partir da discussão com o texto literário, na conexão com outros textos, então textos informativos, gêneros diversos. Nós fizemos aulas práticas. Ao mesmo tempo, nós trabalhávamos questões transversais, por exemplo, educação ambiental, orientação sexual, multiculturalidade, educação para o trabalho, educação para o trânsito. Todos esses componentes curriculares, eles eram feitos a partir da leitura do texto. O texto era um jogo, então nós criávamos um jogo. A partir do jogo do texto, nós criamos o seguinte jogo. Por exemplo, a Rebeca precisava conhecer a mãe. A Rebeca precisava reencontrar a mãe. Então, a mãe havia ido supostamente para um país europeu. Então, as crianças fizeram um jogo do país europeu. Elas fizeram todo o desenho do mapa, conhecendo a sua estrutura geográfica, aquele bairro onde moravam, o município onde moravam, o estado onde moravam, o país onde moravam e em que continente o país estava, a diferença do outro continente. Ao mesmo tempo em que nós fazíamos isso, nós trabalhávamos, por exemplo, questões ligadas a cálculo, aritmética, álgebra, geometria. Distância, tempo. Conteúdos que estavam presentes nos componentes curriculares referentes à matemática. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma das críticas assim, bastante contundentes contra a apropriação da literatura no currículo escolar é esse medo de uma instrumentalização. Como é que você vê que a transdisciplinaridade escapa da instrumentalização da literatura? Por exemplo, nesse trabalho que você fez, e essa apropriação de todas as portas, janelas que o texto tinha, que abriram para um conhecimento maior, um conhecimento efetivamente complexo, como é que você acha que, nesse caso, a literatura escapou de ser mera instrumentalização do ensino? Eu acho que ela escapou na medida em que o mediador tinha uma compreensão sobre a literatura numa perspectiva de criatividade, imagética, uma perspectiva dialógica, uma perspectiva interacionista ou socio-interacionista. E essas perspectivas não permitiam reduzir a literatura a uma descrição, a um elemento em que eu fosse buscar, por exemplo, as ideias da memória, em que os alunos tinham que decorar o nome do autor do livro, ou, por exemplo, cair na esquisitice de ir para análise sintática, essa parte mais da normativa da língua. Então, eu acho que a mediação
ela precisa compreender a literatura de uma maneira bem ampla e clara, porque do contrário, pode sim acontecer isso.